Boa Boa tarde, tarde. pessoal. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos antes de iniciar, só para dar tempo do pessoal entrar. A gente dá continuidade. É um time de peso aí, mestre Luiz Sturges. Agora a régua ficou alta. Boa tarde, pessoal. Galera que está entrando por aí. Vendo uns nomes conhecidos aqui, galera de vários clientes, vários parceiros. Obrigado aí por estarem prestigiando a gente aqui hoje. Troca é sempre melhor quando é um bate-papo, né? Mas pelo volume aqui, vocês fiquem à vontade para ir mandando as mensagens. A Isabelle está aqui acompanhando no chat também. Vou estar enviando o link da inscrição para quem ainda não conseguiu repassar, né? Para o pessoal estar participando também. Então, assim que vocês enviarem esse link para o pessoal estar registrando, eles já conseguem ter acesso à sala, tá? Isa Wellington está sinalizando que não está recebendo o áudio. Os demais escutam bem. O restante do pessoal está informando que sim. Perfeito. Wellington, puder verificar muitas vezes o Sim. volume do áudio, às vezes está no mudo aí. Ou se você preferir entrar novamente na sala, aqui. Então, vamos iniciar, e aí o pessoal vai entrando e consegue estar acompanhando, para a gente não perder tempo. Tá bom, Isa. Tá gravando? A gente pode dar início? A gente pode dar início. Gente, boa tarde, tá? Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Isabelle Silva, sou vendedora interna aqui no comercial da Predic, que é uma empresa especializada em gestão de ativos, tá? Então, sejam bem-vindos aí a mais uma edição da webinar, que a gente vai abordar o tema interpretação de resultados. Então, fiquem à vontade, esse é o momento de tirar dúvidas em relação a esse tema. No finalzinho, a gente vai disponibilizar 10 minutinhos para vocês perguntarem. Ao decorrer também da webinar, vocês podem enviar aí as perguntas, que no final o Alex ele vai estar conseguindo esclarecer tudo certinho para vocês, tá? Então, fiquem à vontade e aproveitem, tá bom? Pode dar continuidade, João. Beleza, Isa. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. É uma pequena palhinha aqui, né? A gente tem aí em torno de 40 minutos, 50 minutos para estar discutindo um tema que é sempre tão polêmico e sempre tão rico, né, na discussão, que é a interpretação de resultados. Para quem não me conhece, eu sou Alex Pujol, eu atuo como gerente comercial da Predic, né, essa empresa de gestão de ativos. Vou falar um pouquinho sobre a Predic. A Predic hoje não é só um laboratório, mas é uma empresa de gestão de ativos. A gente tem diversas técnicas, né, envolvidas, equipe de campo também, treinamento, e o que a gente procura é sempre consolidar relações de parceria, né, usar dessas técnicas para conseguir entregar informações, né, estratégicas para o negócio de cada um dos nossos parceiros. Predic, para quem também não conhece, é uma das empresas, né, um dos negócios do Grupo Sotrec, que é muito reconhecido aí pela presença, né, e a parceria com a Caterpillar, mas hoje não só
né, com o Caterpillar, mais negócios nos principais segmentos da economia brasileira: agronegócio, construção, mineração, geração de energia, petróleo marítimo, né, óleo e gás, e outros negócios. Pouquinho da nossa história, já são 49 anos de know-how expertise, né, na gestão de ativos lubrificados, mais de 50 mil ativos monitorados ao ano, né, utilizando técnicas como análise laboratorial, sensores para monitoramento online, 3 laboratórios próprios, estão localizados estrategicamente em Contagem, Campinas e Paraupebas. Campinas aqui a 20 minutos de Viracopos, uma cobertura nacional de logística reversa sem custo, equipe especializada e também um portfólio, né, completo, como eu falei brevemente para vocês. Aqui à direita estão alguns dos nossos parceiros, o ICML, que é o Conselho Internacional de Lubrificação de Máquinas, o qual fazemos parte como membro full, Discase, Atex, Jensen, Caterpillar e Dalbert Brasil. Diferente do que se criou um estereótipo no mercado ao longo desses 49 anos, né, entendemos não só de equipamentos Caterpillar, mas tem aqui alguns dos fabricantes OEM que somos parceiros, membro full do Conselho Internacional de Lubrificação de Máquinas, programa 5S ISO 9001. Isa, Francisco comenta aqui que minha tela não aparece. Todos conseguem ver minha tela? Não, chefe, você quer tentar compartilhar Compartilhar novamente? novamente. Agora dá para ver. Bom, perdão aí, pessoal. Né, o slide aqui basicamente falando sobre a nossa história, os parceiros, né, hoje a gente é membro full do Conselho Internacional de Lubrificação de Máquinas, certificado por alguns OEMs, e também os 3 laboratórios são certificados ISO 9001, que é a norma para gestão de qualidade de processos. Vou começar, gente, nosso bate-papo aqui mais técnico, utilizando o princípio de Pareto, né, o estudo que o professor Ante Rabinovich aplicou à tribologia, o qual ele define que o conceito de perda de utilidade, que seria a falha, né, e não necessariamente uma falha catastrófica, mas o processo de falha, ele ocorre 15% por obsolescência, são questões de projeto, 70% devido à degradação de superfície, onde você tem a perda de material, alteração de rosade, geometria e outros parâmetros, né, da superfície, e 15% de acidentes. Quando a gente volta os olhos aí para a lubrificação, ou análise de fluidos, a gente está falando que 50% dessa degradação de superfície, 70% dessa degradação de superfície ou 50% da falha, ela ocorre por corrosão e desgaste mecânico. Corrosão, modo de falha correlacionado à umidade, acidez de lubrificante, e desgaste mecânico é onde eu vou ter a perda de material. Ali posso, né, esmiuçar em abrasão, fadiga, adesão, que são os modos mais comuns, mas tem outros modos de falha também presentes aí, detectáveis através da análise de fluidos. E aí, professor, a gente conclui, né, fazendo análise de diversos estudos, análise de falha, ICA, FEMEA, que 20% das causas raízes são responsáveis por 80% da ocorrência de falhas e 20% dos ativos responsáveis por 80% do tempo de parada. O que isso quer dizer, gente? Com esforço, se eu direcionar, alterar minha mentalidade, né, o mindset com a palavra do momento aí, para a causa raiz, eu conseguiria reduzir muito, não só a ocorrência de falhas, mas também a incidência delas. Tá? Então, primeira provocação que eu queria deixar aqui com vocês, vamos nos programas de monitoramento, nos programas de gestão de ativos lubrificados, dar visão, dar visibilidade, olhar para a causa raiz, não só ficar tratando sintoma como a gente vê muitas vezes no dia a dia. Conceito de modo de falha, né? Como falei, não preciso ter a falha catastrófica, mas é a forma como o processo é levado a operar de maneira deficiente. Então, um equipamento que está em aquecimento, um equipamento que está fazendo ruído, um equipamento que tem vibração anormal, né? São todos sintomas, né, de um modo de falha presente no equipamento. E aí identificar qual é a causa e efeito desse modo de falha. Então, eu não preciso ter a falha catastrófica. A gente se acostumou a conviver com falha e muitas vezes, falhou. Mas é só quando quebra, né? Como a gente fala muitas vezes no dia a dia. Outro ponto que eu queria fazer uma provocação com vocês, gente, é que programa de monitoramento é diferente de fazer análise de óleo. A gente vê muito parceiro, muito cliente fazendo análise de óleo, né? Sem uma estratégia bem definida, sem uma gestão desse programa de monitoramento, e acaba, de fato, sendo uma análise de óleo. É uma evidência ali, um frasco, uma fotografia daquele momento, sem uma estratégia embasada, sem uma estratégia para dar sustentabilidade nessas ações. E o que é um ciclo de monitoramento bem estruturado? Esse ciclo começa com dados.
Eu gosto bastante de fazer analogia, é comum fazer analogia no mercado, né, com hemograma, com exame de sangue. Quais são esses dados? Quem é o meu paciente? Qual a idade desse paciente? Tem alguma particularidade? Não tem? Histórico de saúde do paciente. É quando eu trago para máquinas e equipamentos. Qual é o modelo? Qual é o fabricante? Qual é o componente que eu estou avaliando? Qual é o tempo de vida útil daquele ativo? Equipamento com 15 mil horas. Não, equipamento que tem 30 anos de uso. Eu preciso entender esses dados para conseguir, de fato, né, ser assertivo no diagnóstico e análise. Se eu chego num médico, vou fazer uma consulta uma segunda-feira, e aí eu vou lá, doutor, estou com dor de cabeça. O diagnóstico é muito genérico, né? É muito vago. A mesma coisa com a análise de óleo, a mesma coisa quando estou falando de um programa de monitoramento, quando estou falando de um programa de gestão de ativos lubrificados. Eu preciso começar com esses dados. Como é que esses dados foram coletados? É assim como eu vou para um laboratório fazer uma coleta de um exame de sangue, no hemograma, eu tenho um procedimento bem definido para fazer aquela coleta. Tem um local adequado. Qual é o local que eu estou coletando as minhas amostras de lubrificantes, de combustível? Será que é tudo pelo dreno? Será que eu tenho uma estratégia bem definida? Se eu pego esse exame de sangue, coletei, né, gostaria muito de escutar todos aqui, imagino que tem vários pais. Em quanto tempo eu gostaria de receber o exame de sangue, o resultado do hemograma do meu filho? Eu tenho certeza que a resposta seria imediata, o quanto antes. Com os equipamentos e máquinas, deveria ser da mesma maneira. Eu deveria querer ter informação sobre a condição do meu ativo o quanto antes. Quanto mais tempo eu levo para entregar essa amostra no laboratório, mais tempo eu levo para ter informação, para ter dados sobre a condição do meu ativo. Né? Isso aqui envolve também logística, parte de envio. Por fim, essa amostra chega no laboratório, o laboratório vai fazer um processamento e interpretar os resultados, que é o grande cerne aqui, né, do nosso bate-papo hoje, do nosso workshop. Interpretar os resultados. Mas a interpretação não morre só com o laboratório, com o time de interpretação envolvido aqui, né, que é o time especialista. Mas eu tenho que fazer uma avaliação dessa interpretação, uma avaliação daqueles resultados que o parceiro, seja ele qual for o laboratório, está me entregando. Eu preciso ter esse conhecimento. Assim como quando eu recebo um exame de sangue, recebo um exame qualquer, eu não vou para a mesa de cirurgia sem validar aqueles resultados, sem avaliar aqueles resultados, sem levar para que um especialista faça a avaliação. Eu posso ter um erro laboratorial, eu posso ter um erro na coleta, eu posso ter um erro sistemático. E aí, isso tanto para laboratório de análise de óleo, quanto um laboratório que faz hemograma. Eu preciso validar esse resultado. Eu vou ser um pouco catastrófico aqui dando um exemplo. Imaginem que eu fiz um hemograma, fiz um exame de sangue, o laboratório me entrega o resultado. Vou e começo a intervir, começo a fazer um tratamento, né? Direto ali, vou, compro meus remédios, não levo para um especialista, começo a fazer o tratamento. Dá 2, 3 dias, o laboratório fala: olha, Pujol, o resultado que foi lhe entregue passou aqui por uma reanálise ou era de outro paciente. Como é que fica o meu cenário? Que eu já intervi, já estou aqui nessa etapa do ciclo, sem antes avaliar a condição, sem antes avaliar o resultado que foi me entregue. Às vezes eu posso estar fazendo um tratamento com remédio de uso contínuo, né? Remédios, inclusive, podem gerar danos para a minha saúde. Assim como muitas vezes o equipamento. Vem lá um diagnóstico, olha, eu tenho desgaste severo, eu tenho incidência de limalha, vamos abrir o componente. Mas se essa amostra foi coletada pelo dreno, sem um profissional qualificado, que não seguiu instruções e procedimentos, abrir o componente não tem nada, não tem nenhum dano que justificasse a abertura daquele componente. Qual que é o impacto que isso gera, né, na operação que vocês aí estão envolvidos? Qual que é o impacto no negócio de vocês? A parada emergencial de um equipamento. Então, preciso, né, ter um ciclo bem estabelecido e acompanhando as etapas desse ciclo. E, por fim, gestão. Olha, 80% das minhas amostras estão com problemas aqui, estão em alerta devido à contaminação por partículas. Será que eu não tenho um problema de coleta? Será que os frascos que eu estou usando são adequados? Olha, eu estou com muito problema de contaminação por água. Qual é a ação que eu tomo? Deixa eu validar se os meus sistemas estão com os sistemas de proteção adequado, se eu tenho respiros, se as vedações estão intactas. Assim como o hemograma, gente. Eu não recebo um resultado e tomo uma ação. É diferente da análise de óleo, eu levo para um especialista, levo para um médico, e ele vai validar aqueles resultados em relação ao meu histórico. Quando a gente fala de hemograma, quando a gente fala de exame de sangue, é nesse cenário.
Manutenção preditiva, proativa, eu já tenho um especialista fazendo essa interpretação, entregando o diagnóstico e recomendação. Mas é importante eu avaliar o que aquele especialista está me dizendo. Se condiz com o meu cenário, se condiz com o histórico daquele equipamento, né? Cruzar com outras técnicas. Será que eu tenho um diagnóstico de vibração que também, né, conversa com o diagnóstico de análise de óleo? Será que o time de preditiva, de inspeção, relatou algo que confirme? E aí sim eu vou para a intervenção. A gente está falando aqui de um ciclo bem estruturado. Notem como é diferente de coletar uma amostra sem procedimento, sem ponto de coleta identificado, sem ponto de coleta definido e enviar para o laboratório. De qualquer maneira, sem dados bem estruturados. Somente com esse ciclo é que eu vou conseguir trazer ganhos. Quando eu falo de análise de óleo, eu não deixo de estar falando de custo, né, de investimento para uma companhia. Eu preciso justificar esse investimento que está sendo feito. Senão, o programa perde sustentabilidade. Escopo de ensaios, pessoal. A gente entra aqui numa parte que é extremamente importante ter esse conhecimento. Assim como o exame de sangue de rotina, aquele que a gente faz muitas vezes anual, cada 6 meses, ele não fala sobre todos os modos de falha que o corpo humano está exposto. A análise de óleo é a mesma coisa, a análise de diesel é a mesma coisa. Esse escopo que vocês veem aqui para óleo, para líquido de arrefecimento, diesel e graxa, ele foi definido pensando em monitorar as falhas, os modos de falha mais frequentes, que o equipamento está mais exposto. Por exemplo, viscosidade, é uma das principais propriedades do lubrificante, está exposto à falha, a um modo de falha, e eu vou monitorar dentro de uma periodicidade recomendada. Diluição de combustível, vou fazer diluição de combustível para um compressor de ar? Não, porque o compressor de ar não está exposto àquele modo de falha. Assim como o indivíduo do sexo masculino não está exposto, não corre o risco de engravidar. Então, eu não vou monitorar o teste beta-HCG, que vai monitorar o hormônio de gravidez num ser do sexo masculino. TBN monitoro para motores a combustão em sua grande maioria. Já a acidez, eu vou monitorar para sistemas hidráulicos, turbinas, compressores, caixas de engrenagem, porque aqueles componentes estão expostos a modos de falha onde a acidez é um fator determinante. E cada um desses ensaios está ou deve estar relacionado a um modo de falha. Tem que ter um propósito de estar fazendo aquele ensaio. Mas eu também tenho ensaios avançados, como estão listados aqui, uma ferrografia analítica, para entender como é que é aquele desgaste, qual é o modo de desgaste que está ali ocorrendo no equipamento, forball, ensaios para Arla 32, espuma, demossibilidade. Assim como quando a gente fala de saúde humana, eu tenho ensaios avançados também para monitorar, não fico só no exame de sangue. Posso fazer uma tomografia, posso fazer um raio-x, eu tenho outros ensaios para detectar modos de falha que não estão cobertos pelo hemograma comum, de rotina. Estão aqui elencados alguns desses ensaios. Potencial de verniz, demossibilidade, ponto de fulgor, e outros ensaios aqui. Então, tem uma gama de ensaios muito grande. Então, no programa de monitoramento de gestão de fluidos, não se prendam somente a esse escopo de rotina. Eu tenho outros ensaios para monitorar modos de falha específicos ou propriedades de performance também do fluido. E olhando esse escopo, gente, falei, ele está desenhado, de rotina principalmente, para monitorar modos de falha, contaminantes, lubrificantes, degradação do óleo, desgaste, contaminação, contaminação cruzada ou divergência de especificação, líquido de arrefecimento. Muitas vezes no dia a dia a gente negligencia o líquido de arrefecimento, para quem trabalha aí com máquinas, móveis principalmente. Através do líquido de arrefecimento, consigo detectar, por exemplo, corrosão, entender quais metais estão presentes, diluídos ali no meu líquido e que estão sendo depositados no fluido. Mistura de líquido, alteração das propriedades daquele líquido. O líquido também se degrada. Pensa que eu vou colocar líquido de arrefecimento lá e ele vai durar a vida inteira. Muitas vezes é comum, inclusive, quando a gente vai para campo e coleta as amostras, o pessoal utilizando água, que não é uma recomendação correta. Será que no meu veículo eu vou lá para a concessionária e eu autorizo colocar água? Mas muitas vezes no dia a dia, na operação, quando a gente está falando dos ativos numa companhia,
tive o pessoal abastecendo com água. E aí eu tenho diversos problemas que a gente vai conversar um pouquinho aí durante os próximos minutos. E o diesel também. Né? O diesel não é só propriedade se é S10, S500, ou se é um diesel marítimo, contaminação por bactérias, particulado, mistura com lubrificante, mistura com água, solventes. Né? Então, voltando de novo, cada um dos ensaios está atrelado a um modo de falha, um modo de contaminação que eu quero monitorar, que eu quero identificar. Aplicações, pessoal. Eu não faço análise de óleo só em óleo em uso, fluido em uso. Eu deveria conhecer também como é que eu estou recebendo esse combustível, esse líquido, esse lubrificante. Será que ele está limpo? Será que está sem defeito, está de acordo com as propriedades especificadas? E no meu armazenamento? Será que eu estou armazenando de maneira adequada? Será que eu não estou contaminando ou degradando o meu fluido na condição que eu armazeno ele? Ou que eu faço manuseio dele? Agora, se eu só conheço, como é usual, a condição do óleo no ativo, eu não posso falar qual é a causa. Eu não sei se ele chegou, se ele foi manuseado e ele estava dentro da propriedade. Vamos pensar por um sistema hidráulico que é comum aí na indústria, que é comum quando a gente fala de máquinas e equipamentos. Vem lá um diagnóstico com alta contaminação de partículas. Qual é a causa dessas partículas? Qual é a fonte delas? Se eu não conheço como é que eu estou manuseando, se eu não conheço como é que eu estou recebendo meu fluido, eu não posso afirmar que ela foi gerada dentro do sistema, ou que é um contaminante ali da operação. Será que o óleo já não estava contaminado dentro do meu armazenamento, dentro do meu tambor? Ou será que eu recebi esse óleo contaminado? Né? Procurem aí também entender toda a jornada do lubrificante, toda a jornada do meu fluido. Né? ISO 55000, ela fala que o ativo é tudo aquilo que tem um valor tangível, né, ou muitas vezes intangível para uma companhia. Mas a gente vê no dia a dia tratando lubrificante, combustível como commodity e não como um ativo. Boa parte do orçamento de manutenção está atribuído aqui, na lubrificação. Nos lubrificantes, apesar de quando a gente compara componentes todo, o percentual representativo daqueles 5, 10%, né, que o pessoal fala no mercado está aqui, lubrificantes. Desafios, gente, quando a gente fala de um programa de monitoramento. Eu preciso ter uma estratégia bem definida. Qual é a criticidade daqueles ativos que estão sendo monitorados? Taxa de amostragem. Está diretamente relacionado aqui o fator detecção. Quanto menor a minha taxa de amostragem, eu tenho mais dados, consigo ter um fator de detecção maior. Quanto mais espaçado o tempo, eu vou perdendo esse fator de detecção. Escopo de ensaios adequado. Os pontos de coleta, como a gente falou. Será que é realmente adequado coletar pelo ponto de coleta do dreno? Será que não tem outras maneiras? Será que eu não consigo fazer um retrabalho ali, um trabalho de engenharia, colocar pontos de coleta em locais estratégicos, locais que representem realmente o meu ativo? Quando eu vou para um laboratório tirar um hemograma, eu não coleto de qualquer ponto. Né? Tem um ponto adequado ali, a enfermeira faz todo um procedimento de higienização, usa aparatos adequados. Ela não vai pegar uma seringa que está jogada ali em cima da mesa, que já está aberta, não é estéreo. E por que muitas vezes no dia a dia a gente peca, né, com esses pequenos detalhes quando eu estou falando do sangue das máquinas e equipamentos? Está aqui o principal fator humano. Não seguir um procedimento, não seguir uma estratégia. O João falou e a gente ainda não está falando sobre interpretação. Eu preciso fundamentar essa interpretação. Aí aqui a gente já entra um pouco mais, né, realmente na interpretação. O que eu consigo tirar de informação do meu óleo? Eu tenho que pensar que esse óleo ele está banhando boa parte dos componentes. Eu preciso ter uma lógica, né, para interpretar. Primeira coisa, o óleo vai circular dentro dos meus componentes, ele vai banhar, né, vai lubrificar algumas partes ali, superfícies, e ele carrega informação, pessoal. À medida que esse material vai se desgastando, os componentes vão se desgastando, o óleo carrega essa informação. E eu preciso escutar o que aquele óleo tem para me dizer, o que aquele fluido tem para dizer da máquina. Por exemplo, ferro e cromo. Eu tenho que pensar em nível de metalurgia. Pensem no componente que vocês estão ali no dia a dia. Seja um redutor, seja um motor. Qual é a composição
daquelas peças, o que eu tenho de material empregado na metalurgia. Eu vou fazer uma analogia aqui com motor. Motor diesel, eu tenho grande incidência de ferro, de aço, ferro fundido. Então, o primeiro elemento que vai indicar desgaste é o que está em maior abundância, é o ferro. É o que a gente vê na análise de óleo aumentando já de início. Agora, se eu penso num casquilho, uma bronzina, eu tenho uma pequena quantidade quando eu olho na porção motor como um todo. Então, começou a aparecer chumbo, opa, a severidade dos gastos muda. Eu preciso ter essa linha de raciocínio. Como é que o desgaste ocorre? Qual que é a linha de evolução daquele desgaste? Eu estou falando de um motor. Vou ter ferro, começou a aparecer um pouquinho de cobre. Opa, agora começou a aparecer chumbo. Não é porque o chumbo está ali em 5, 10 ppm que está tudo bem. Ele realmente vai ter uma menor abundância dentro do meu componente. Que inclusive a quantidade, se a gente pensar em massa de material empregado ali, é menor do que ferro. Eu tenho muito mais ferro pensando no motor como um todo. Assim como caixas de engrenagem, pensar num redutor industrial. O que eu mais tenho ali é ferro, é aço. Então o primeiro elemento vai ser aço, que vai começar a aparecer na análise de óleo. Agora começou a aparecer cobre, níquel. Opa, pode ser um rolamento, pode ser a gaiola de um rolamento que começou a se desgastar. Eu preciso criar essa linha do tempo pensando no meu componente. Periodicidade recomendada quando a gente fala de óleo lubrificante, de maneira genérica, gente. 250 horas de operação para máquinas e equipamentos móveis, 3 meses para motores em stand-by. Quando a gente vai para equipamentos industriais, começa a tratar isso por criticidade. Então, mensal para ativos de criticidade A e bimestral, cada 2 meses para ativos de criticidade B. São sugestões, recomendações. É lógico, cada cenário, dentro das operações de vocês é que vai dizer qual vai ser a periodicidade junto com a estratégia. Tem que ter uma programação. Líquidos de arrefecimento. A gente falou lá, eu posso ter um indício de contaminação por óleo no líquido de arrefecimento. Posso ter a depleção dos aditivos, uma alteração de pH que indique ali passagem de gases. São vários problemas que muitas vezes eu negligencio por não mostrar o líquido de arrefecimento. Alteração de formulação. Será que está dentro do especificado que o meu fabricante me pede? Se eu não monitoro, não faço gestão. Tem alguns estudos, principalmente esse dado aqui, da Caterpillar, ela fala que 50% todo o tempo de inatividade dos motores está relacionado à falha do sistema de arrefecimento. Se a gente voltar lá para o princípio de Pareto, olha o potencial de saving que eu tenho aqui só olhando para o líquido de arrefecimento. Então, às vezes, uma degradação acelerada do meu óleo lubrificante do motor está relacionada aqui ao sobreaquecimento, que eu não tenho um líquido de arrefecimento adequado, ele não está nas propriedades adequadas. Qual é a causa raiz? A degradação desse líquido de arrefecimento. E diesel, dentre os principais fluidos aí, a gente é o que para máquinas e equipamentos usa em maior quantidade, maior volume. E muitas vezes também consome e trata de qualquer maneira. O pessoal transferindo com funil, garrafa PET, galão, abre lá o bocal de abastecimento cheio de terra, abastece sem o mínimo cuidado. Periodicidade recomendada, rotina. Quer dizer rotina, todo tanque, todo abastecimento vão fazer uma coleta? Não. Por amostragem. Recebi uma quantidade de granel, vou lá e faço uma amostragem. Tem um equipamento que está apresentando baixa potência, alto consumo, vou lá e faço uma amostragem. São algumas das recomendações. Alguns dados interessantes, pessoal, falando aí sobre interpretação. Fabricantes de componentes hidráulicos, e muitas vezes de equipamentos, falam que 75% a 85% dos equipamentos falham devido à contaminação. E aí esse dado aqui, 16% a 20% da perda de eficiência, é o que eu preciso chegar até um operador conseguir perceber essa perda de eficiência. Dado também, são estudos aí da Caterpillar. Então imaginem que 16% a 20% é o que eu tenho de perda até que alguém consiga notar, opa, esse equipamento está aqui deficiente, ele está em falha, é uma falha funcional, estou em modo de falha. Aí fabricante de rolamento, SKF, Timken, NGK, são vários, tem vários que apresentam esse dado aqui, que 20% dos rolamentos não atingem a vida útil devido à contaminação. Então pensem que 20% dos rolamentos que a gente está substituindo nas operações de manutenção estão falhando prematuramente. Eu conseguiria tirar mais se eu voltasse os olhos aqui para a causa raiz, principalmente partículas.
E o segundo contaminante mais destrutivo, água. Estou falando aqui de particulado e água. Tem alguma operação que não está exposta a esse contaminante? Eu tenho água e tenho particulado na maior parte, né, dos cenários aí que eu conheço de operação onde a análise de óleo é uma ferramenta de manutenção. Então fica mais uma provocação. Estou negligenciando contaminação de partículas, estou negligenciando umidade. E aí, gente, acho que é o principal momento aqui, é porque muitas vezes eu não conheço, eu não consigo enxergar. Cada um está numa sala aí, está na frente do computador, imagina que está num ambiente limpo, é um ambiente controlado. E talvez tenha a galera aí que está na operação. Quem está na frente do computador, está numa sala com ar-condicionado, será realmente que eu estou num ambiente controlado, que não tem particulado? Se a gente tirasse o filtro do ar-condicionado nesse momento, a gente vai ver que está carregado de poeira. Esse mesmo ar-condicionado está removendo a umidade do ambiente. Se for lá no condensador, está jorrando água também. E olha que a gente está falando do ambiente controlado, né? Uma sala, um escritório. Agora imagina no dia a dia em campo, um ambiente aberto, dentro de uma indústria, de um processo produtivo, ou numa obra, né? Numa mina. Um dado que eu recebo muitas dúvidas, gente, né? Hoje atuando aí como gerente comercial, mas fui coordenador da interpretação, fui analista de interpretação, é sobre contagem de partículas. Muitos clientes me mandam mensagem perguntando, Pujol, o relatório está falando aqui que tem alta contaminação de partículas, mas eu não consigo ver qual é o elemento, de onde está vindo essa partícula. Vamos distinguir aqui o primeiro ensaio, ISO 4406. A ISO 4406 ela conta partículas e traz a distribuição delas em classes de tamanho. Então tem um código lá, ISO 181613, pegando aqui como referência, né, que é a referência, é o requisito que a Caterpillar pede para óleo novo, para combustível. A WWFC também, que é um consenso entre fabricantes de injetores, motores, define que o mínimo que eu precisaria nível de limpeza para um combustível é 181613. Tá? Isso aqui vocês podem constar, é público. 181613. Quer dizer que eu tenho 18 partículas de 4 microns? Não. Isso aqui é uma classe. Esse código 18 está aqui distribuído numa tabela. Né? Aqui representado em 100 ml de fluido, tem representação também por ml. Isso aqui eu acho mais didática. Então estamos falando que o código, quando eu tenho lá um código 18, ele fala que eu tenho 130 mil a 250 mil partículas, um intervalo aqui, de 4 microns em 100 ml de fluido. Terceiro código do meio, 6 microns, 32 mil a 64 mil partículas, de 6 microns dentro de 100 ml de fluido. E o terceiro código de 14 microns, 4 mil a 8 mil partículas em 100 ml de fluido de 14 microns. Mas a grande provocação aqui, gente, o que é 4, 6 e 14 microns? A partir do momento que a gente consegue diferenciar e criar essa percepção de tamanho na cabeça, a interpretação, a análise de óleo muda. E é isso que eu quero ganhar o dia aqui com vocês. Eu tomei a liberdade de separar um vídeo aqui rápido. Né? Esse vídeo é uma cortesia da Pamas Brasil. É só uma seção do vídeo, tá? Tentar dar um play aqui para vocês. Ele representa como é que a contagem de partículas é realizada. É utilizando um sensor e um receptor laser, tá? Então aqui esse é o equipamento, que é o Pamas. Eu tenho um emissor e um receptor, tá? Representado na esquerda. E as partículas vão passar num fluxo. Essa partícula gera uma sobreposição de imagem, uma sombra, a grosso modo, né? Aqui vocês podem representar que são partículas. E aqui eu tenho um receptor captando qual é a obstrução dessa sombra. E aí ele conta a quantidade que está estando nesse fluxo, também qual é o tamanho dela. Tá? E aí ele vai trazendo uma distribuição depois. Então é importante que vocês conheçam, porque muitos clientes também perguntam, Pujol, veio aqui falando que tem impureza, que não deu para fazer contagem de partícula. Porque quando eu estou fazendo ensaio, eu obstruo ou gero uma sobreposição total aqui do receptor. Eu não consigo contar. Tá? Estou esclarecendo aí para todo mundo. Quando vem lá, não deu para fazer contagem de partícula. Eu posso ter uma partícula que obstrui esse feixe, ou mesmo o canal capilar aqui, onde esse fluxo de óleo vai passar. Tá? E aí, no final do exame, eu tenho aqui a distribuição em tamanhos. Né? Aqui está de 4 a 20, tem até 70 também.
tá? Eu vou contar aqui quantas partículas por ml eu tenho nessas faixas de tamanho até 70 microns. Então, tomei a liberdade de trazer isso aqui, uma cortesia, um agradecimento aí para a PAMAS também. Tá? Material bem didático, tem no YouTube, quem quiser pesquisar, só jogar PAMAS lá, SBSS, tem o vídeo completo. Mas o principal tá aqui, gente, 3, 4 microns. Voltando aqui, 4, 6, 14 microns. Gosto muito dessa ilustração também. 3 microns aqui bem perto de 4. Estou falando aqui droplets de respiração, uma bactéria. 15 microns, próximo ali de 14, um grão de pólen. E para a gente criar a dimensão, essa referência de dimensão no nosso dia a dia, um fio de cabelo humano aqui de 50 a 180 microns. Então, quando eu vejo lá no relatório, falando, olha, tem alta contaminação de partículas e tem um código, estou falando de 4, 6, 14 microns. Aqui de um grão de pólen abaixo. Esse material fala aqui que ele varia, né, em torno de 10 a 40 microns. Meio da lubrificação, a gente sempre fala 40 microns acima, né, sob boa condição de iluminação. Pessoas que não utilizem óculos é o que a gente consegue enxergar a olho nu. 40 microns acima. Uma referência aí para vocês também. Então, quando eu vejo limalha na amostra, vejo particulado dentro do frasco, eu posso sim esperar que eu tenha uma alta contaminação por partículas. Avançando aqui, gente, trouxe um outro vídeo que também gera muita dúvida, principalmente para interpretação. Pujol, tem uma alta contaminação de partículas. Primeira coisa que já entendi é que eu não consigo ver. Segunda, eu tenho uma faixa de detecção, gente. Isso aqui é o ICP, quando a gente fala de espectrometria. Esse aqui é um vídeo do nosso laboratório mesmo. Tomar a liberdade aqui também de passar rapidinho para vocês. Então, tem um amostrador, esse equipamento coleta. Ele vai coletar essa amostra, nebulizar ela. Então, ali onde vai dar zoom agora tem uma câmara de nebulização, que é essa haste de vidro aqui, esse material de vidro, tá? Então, ele basicamente faz nebulizar, igual um nebulizador, um inalador infantil. Ele cria uma névoa e essa névoa é queimada numa tocha, né? Aqui tem um plasma. Basicamente, tem uma tocha queimando, né? Ele varia de 8 a 10 mil graus Celsius. Tá? Então, eu nebulizo o óleo, queimo, e aí ele com comprimento de onda, espectro de luz, eu vou falar qual é o nível elemento, né? Atomizei a amostra. Então consigo queimar aqui, tem a foto dessa tocha, né? Então pego aquela amostra de óleo, ela está carregando material, e vou atomizar ela, e ali o sistema, né? Tem um jogo de espelhos, ele vai interpretar aquilo e falar, olha, aqui eu tenho X ppm de ferro, de cobre, de cálcio, zinco, tá? Então essa é a espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado. É o que vem lá, os 21 elementos no relatório de análise de óleo. Para esclarecer, então, tem uma faixa de detecção. Quando eu tenho limalha, que é outra dúvida comum de cliente que está interpretando. Pujol, tenho aqui limalha, mas não apareceu, não estou vendo ferro, não estou vendo cobre. Que material que é esse? É porque na faixa de detecção do ICP, eu estou criando névoa, então não consigo atomizar material mais grosso. Por exemplo, como limalha, quando a gente está falando ali acima de 40 microns. A faixa de detecção ali, estou falando de 1, 3 a 10, 8 microns, dependendo do modelo do equipamento que eu estou utilizando. Mas em linhas gerais, vamos adotar aqui como 1 micron a 10 microns. Então, quando eu tenho limalha, material visível, eu não consigo atomizar aquele material. Por isso que quando eu tenho limalha, às vezes pode vir lá um baixo teor de ferro, ou de cobre, enfim. Por que, gente, que a gente monitora partículas tão pequenas? Está aqui a explicação. Tolerância e folga dos meus componentes. Né? São essas partículas que vão gerar danos, porque as partículas pequenas vão ingressar nessas folgas. Pegar aqui a linha de contato de uma engrenagem. Imagina partículas de 14 microns, que é uma referência que a gente conta lá na 4406, sendo forçadas, né, sendo trabalhadas aqui onde eu tenho uma folga, né, um filme lubrificante no máximo de 1 micron. Eu vou ter dano ali, ter um dano abrasivo, né, vou ter arrastamento, essas partículas vão ser forçadas ali, né, a passar nessa linha de contato onde eu tenho carga, tenho temperatura, extrema pressão, e ali eu vou gerar danos, vou perder material. Esse material vai voltar a circular no lubrificante, e aí partículas geram mais partículas. Vou gerar mais danos, como a gente fala muito na lubrificação.
aqui, né, para o pessoal que é de área industrial, pensar num sistema hidráulico, por exemplo. Né, eu tenho válvulas 1 a 3 microns. Imaginem, de novo, partículas de 14 microns sendo forçadas a passar ali a folga, né, de válvulas, penando carretel, gerando dano abrasivo. Em alta pressão, por exemplo, no injetor, sistema como o Relay, estamos falando aí de 15 mil, 20 mil PSI, alta pressão. Né, os sistemas, imaginem que é basicamente como se eu tivesse material sólido, tem areia ali dentro, né, muito fina, mas sendo forçada a passar num orifício de 5 microns. Eu vou ter erosão desses orifícios. Não só com injetores de combustível, né, mas, por exemplo, em válvulas também. Né, válvulas servoválvulas. Aqui é a representação de um pistão, né, um motor, ou mesmo de um compressor. No filme lubrificante aqui onde eu tenho a folga, eu vou ter também dano abrasivo. É um movimento linear, partícula sendo forçada a passar aqui entre camisa e anel. Onde eu deveria ter o filme lubrificante protegendo, eu tenho material arrancando material da superfície. Né, o que o pessoal muitas vezes fala aí no mercado, tá com espelhamento de camisa. Por quê? Por causa de contaminação. E aí está falando aqui, olhem os danos, né, que as partículas podem gerar. E aqui, gente, né, eu falei, por que monitoro partículas tão pequenas? Porque 70% das partículas elas estão nessa faixa de 3 a 8 microns. E aí eu tenho partículas maiores? Tenho, mas em menor quantidade. Essas partículas maiores muitas vezes vão decantar, vão ficar presas em sistema de filtragem. Agora, as que geram dano são as pequenas, né? O maior dano, não quer dizer que as grandes não vão gerar, mas as pequenas vão entrar nessas folgas, né? Vão romper filme lubrificante, vão gerar danos. Pergunta do milhão que todo mundo me faz, Pujol, qual é o limite? Principalmente quando a gente fala de desgaste. São diversas metodologias. Tá? Essa aqui é a curva da banheira, ou da mortalidade infantil, como o pessoal também chama. Início de vida útil do ativo. Eu gero mais material desgaste. Tenho processo produtivo de componentes diferentes, rugosidade diferente. Até tudo isso entrar em conformidade, e principalmente regime de start-stop, partida, eu tenho ali mais desgaste. Não está plenamente lubrificado. É o que o pessoal de máquinas aí fala muito, que é amaciamento. Eu tenho picos ali na minha superfície e esses picos vão se tocar, vão romper, vou tirar material. Então, início da vida útil do meu ativo, eu gero mais material desgaste. Quer dizer que está tudo bem? Não. Se eu deixar aquele material desgaste circulando dentro do meu fluido, eu vou mais danos. Essa vai gerar mais partículas. Tende a entrar numa normalidade. Posso ter falhas aqui, né, não previstas, falha catastrófica, muitas vezes por fatores que não são monitoráveis. Estourou a mangueira, consigo monitorar a análise de óleo? Não. Uma falha mecânica ali, estourou a mangueira, né, enroscou em algum componente, tive um choque mecânico. Eu não consigo prever isso na análise de óleo. E por final, à medida que o equipamento tende a caminhar por obsolescência, como o professor Ernst falou, que a gente está falando lá de 15% questões de projeto, eu tendo a falhar. O equipamento já trabalhou 15, 20 mil horas, 10, 20 anos, o próprio metal tende a entrar em fadiga. Tanto movimento físico contaminante, chega uma hora que o metal falha. A estrutura ali já passou por estresse e ela vai falhar. Então tem a degradação, né? A falha por obsolescência. É esperado que isso aconteça. E o modo como esse equipamento desgasta durante a sua vida útil também muda. Assim como eu não posso tratar o exame de sangue de uma criança de 5 anos, comparar com um idoso de 80, de 90 anos. São cenários e indivíduos diferentes, eu não posso tratar eles seguindo os mesmos limites. E o que a gente vê muitas vezes, fabricante, inclusive alguns fabricantes, o limite é 50 ppm para a caixa de engrenagem, é 100 ppm. Em qual período de vida útil? Em qual tempo de vida? Com quantas horas de trabalho? Eu preciso me perguntar isso. Esse mesmo equipamento, posso estar falando de uma máquina móvel, vamos pensar num trator. A referência lá é X, mas esse trator está operando em mineração ou ele está operando com terraplanagem? Então, às vezes eu tenho o mesmo modelo de equipamento trabalhando em operações distintas. E até a variação, por exemplo, de um operador pode influenciar na taxa de desgaste. Então, o que a gente recomenda é a taxa de tendência, vou falar aqui rapidamente também. Mas entrando em tolerâncias e limites, tenho várias metodologias. Eu posso trabalhar com objetivo-alvo, posso ser proativo, posso ser preditivo, e entender qual ensaio se aplica qual
referência ou metodologia de alarme. Mas, no geral, gente, tem parâmetros que eu vou ter limite superior, tem parâmetros que eu vou ter inferior. E tem parâmetros que eu vou ter inferior e superior. Tem aqui alguns exemplos, contagem de partículas. Eu quero sempre trabalhar o mais limpo possível. Então, eu não vou colocar um limite inferior. Ah, se baixar disso aqui eu tenho um problema. Quanto mais limpo, melhor. A mesma coisa com contaminação por água. Agora, TBN, ponto de fulgor, RPOVT. Se eu tiver um alto TBN, usualmente é melhor. Então, eu vou ter uma referência mínima. Eu vou monitorar a queda do TBN. Ou a redução também do RPVOT. E tem outras variáveis que eu vou ter o limite superior e inferior. Por exemplo, como viscosidade. A baixa viscosidade é problema? É problema. Uma alta viscosidade é problema? É problema também. Então, monitoro limite inferior e inferior. Tá? E aí tem aqui a exemplificação gráfica para a gente entender o que é o inferior e o que é o superior. Tá? Referência aqui também do livro, né, da Nória aí, essa é uma ilustração presente no livro, está aqui a referência. Objetivos-alvo ou de envelhecimento, degradação também. Tem aqui algumas referências, gente, só que não são regras. Eu vou variar por tipo de componente, posso variar por fabricante. O Roberto levantou a mão, Isa. Roberto, está todo mundo mudo, mas fica à vontade para colocar no chat a dúvida, a gente vai esclarecer ao final. Isso aqui são referências, gente. Eu posso variar de acordo com a minha estratégia, o equipamento que eu estou monitorando, qual é o tipo de óleo. A água é um deles. Tem aqui a referência de 300 e 500 ppm para crítico e alerta. Agora, se eu estou falando de um motor, talvez essa referência seja muito conservadora. Ah, não, mas é um motor extremamente crítico. Eu preciso entender para trabalhar essas referências. São referências. Eu não gosto de usar o termo limite, como usualmente a gente fala no mercado. Ah, qual é o limite para desgaste? Qual é o limite para isso? Qual é o limite para aquilo? Cada segmento, cada tipo de equipamento, componente tem suas particularidades e precisa ser avaliado para definir um limite, como se fala no mercado. Tá? São referências gerais aqui, né? Só para a gente ilustrar o que eu estou falando de limite ou não. E taxa de desgaste, gente. Melhor metodologia, no meu ver, análise por tendência. Eu vou monitorar principalmente a hora de trabalho. Tem aqui também uma ilustração gráfica, tem um período de vida útil, vem desgastando. Adiciono óleo, né? Reabastecimento, que é em inglês aqui o termo make-up. Mas isso aqui é um top fill. Coloquei uma quantidade adicional. Eu vou diluir aquele material de desgaste. Então a tendência é que na análise vai cair. Fui lá e fiz extensão do vida útil. Mais um período aqui. Tendência é que ele vai desgastar mais. Por quê? Eu adicionei óleo. Mas será que toda a carga ativa ainda tem suas propriedades? Aquele material que está lá desgaste, diluído, circulando o sistema, ele vai gerar mais gasto. Então é esperado que mesmo quando eu faço tensão aqui, ele desgasta. Opa, mais do que aqui eu tenho inclinação. Troquei o óleo. Pô, desgaste caiu. Vamos pensar que fosse ferro essa linha, desgaste caiu. Vai desgastar aqui na mesma inclinação lá inicial, que eu estou falando que é normal. Opa, chegou aqui um período, ele vai virar crítico. Por quê? De novo, estou estendendo a vida útil do meu óleo. O óleo tem sua propriedade, tem sua carga ativa. Então, vou monitorar essa carga ativa para falar qual é o momento ideal, né? O que seria manutenção por condução. Não vou trocar preventivamente, vou trocar por condução. Pujol, você aplica para todo segmento? Estratégia. Preciso estar alinhado com a minha estratégia definido lá pela corporação. Tem corporações, mesmo em máquinas e equipamentos, que trabalham por condução. Tem clientes que na sua estratégia vou trocar preventivamente. Por que o desgaste não volta aqui para o mesmo início? Gente, o desgaste é plástico, eu estou perdendo material. A rugosidade, né, muitas vezes tolerância, ele não volta para o início. Eu perdi material, essas propriedades vão se alterando. Então o desgaste ele vai evoluindo. Problemas e erro ao utilizar os limites, gente. Por causa do tempo, depois compartilho o material, a Isabela envia para vocês. O principal está aqui. Eu não gosto porque eu não recomendo trabalhar com limites. Só utilizar como referências. O pessoal usa para gatilho, para intervir ou não. Vem lá, o cliente fala, pô, quebrou o equipamento aqui, o laboratório não falou nada. Aí a amostra está lá, condição monitorar, falando que tem um desgaste que eu preciso avaliar. Né, indicando ali os componentes. Mas não falou para parar. Não atingiu o limite. E aí começa a virar desculpa. O pessoal só intervém quando fala, opa, estava dentro do limite, por isso que eu não fiz.
E aí você perde toda a estratégia que estava definida. Vira gatilho de ação ou não. Ah, tá dentro do limite, tá tudo bem. E aí eu não sou proativo. Eu vejo muitas vezes que eu tenho uma falha, teor de desgaste aumentando, teor de água, de contaminantes aumentando, de diluição de combustível, e eu fico esperando atingir um limite. Voltando lá para o hemograma, se a gente imaginasse que eu estou falando aqui de um exame de sangue de um ente querido, o laboratório fala, ó, colesterol está subindo, ó, colesterol está subindo, ó, colesterol está subindo, ó, vai infartar, hein? Eu vou esperar infartar? Vocês iam recomendar que o ente querido espere a falha? Vocês iam querer proativo? Ó, pai, mãe, filho, se cuida, vamos tratar, vamos trazer para níveis mais baixos. Os equipamentos deveria ser a mesma coisa, gente. A gente deveria ser proativo, deveria pensar em extensão de vida útil. Né? Não em deixar e monitorar a falha. Às vezes a gente brinca dentro do laboratório que é a morte assistida. Tá lá falando, ó, tem desgaste, tem contaminação. Vem uma amostra monitorar, 2 monitorar, 3 monitorar, 4 monitorar, crítica. Aí o cliente fala, pô, quebrou e o laboratório não falou. Cara, eu tô há 1000 horas, há 2, 3 meses sinalizando que a condição de desgaste está mudando, que eu tenho uma tendência de aumento, que eu tenho um contaminante que pode levar a falha. Mas a gente se apega aqui no gatilho. Opa, ainda não virou crítico. E esquece de tratar a causa raiz. Ah, tá contaminado, é só partícula. Qual é a causa raiz, muitas vezes, do desgaste? A gente viu lá no começo, 80% é contaminação. Se eu não trato a contaminação, eu vou presenciar desgaste. Eu deveria ser proativo. Deveria tratar a causa raiz. Eliminar o ponto de contaminação. Não só ficar filtrando. Quando eu estou só filtrando, não olho aonde que aquele contaminante está entrando, qual é o contaminante. Eu basicamente estou tratando sintoma. Eu estou tomando uma aspirina para dor de cabeça. Eu não trato a causa. Aí tem dor de cabeça a semana inteira tomando aspirina. Mês inteiro, toda semana fazendo filtragem. Chega uma hora que falha. Ah, teve lá um acidente vascular cerebral, a pessoa tinha muita dor de cabeça, mas não olhou qual era a causa raiz daquela dor de cabeça. Perguntas básicas, gente. Recebi o meu relatório de exame de sangue para a gente caminhar aqui para o final, que eu estou meio atrasado. Tem desgaste, o óleo está degradado, o óleo está contaminado e o óleo utilizado é o correto? Isso aqui é o básico de interpretação quando eu pego um relatório de exame de sangue ou análise de óleo. É o básico, é obrigatório. Mas eu não preciso ficar no básico. Tem desgaste? Pô, mas esse desgaste, ele está dentro do esperado, ele aumentou, é de um período de amaciamento, a taxa de desgaste por hora de trabalho, ela está aumentando, ela caiu. Se além, né? Eu posso me perguntar mais, posso avaliar o que o laboratório está falando. O óleo está degradado, pô, o óleo não tem mais condição de uso. Mas está dentro do período, eu fiz uma extensão de vida útil, qual foi a causa dessa degradação? Está falando aí que é alta temperatura, tá falando que foi contaminação por água, que o óleo se tornou ácido. O que aconteceu para ele estar degradado? Não é simplesmente falar, olha, está degradado, troca. Ah, o óleo está contaminado. Esse contaminante é interno ou externo? Esse silício aqui com alumínio é poeira? Da onde que está vindo esse silício? E o óleo utilizado correto? Esse é o principal que eu acho que fazer outra provocação a gente tem que ir além. Tive muito cliente que fala, não, é um SAI 40. De qual API de performance? Qual é o nome comercial desse óleo? É um óleo de alta performance? Não, é um óleo de mercado mais barato que eu utilizo. É sintético, é mineral? Eu não posso ficar só me baseando, isso aqui é um SAI 40, isso aqui é um ISO 220. Mineral, sintético, semissintético. É um óleo para trabalhar em ambiente de contaminação por água, tem uma propriedade específica. Isso aqui é o básico. Se perguntem, vão além. Olhem além. Procurem causa raiz, não fiquem só nas perguntas básicas. Metodologia para interpretação de relatório, gente. Usando tudo que a gente está passando aqui. Primeira coisa, saúde, contaminação e desgaste. São as 3 principais variáveis, 3 principais fatores que eu preciso buscar no meu relatório. Como é que está a saúde do meu fluido? Está dentro adequado? Está dentro especificado? Tem contaminante? Não tem? E desgaste, como é que está a saúde do equipamento, do componente? Não é falar, olha, o óleo está bom, está ruim, troca o óleo, não troca. Eu preciso monitorar os 3 principais fatores. E um relatório ele é classificado entre 3 classificações.
normal, não tenho nenhum problema de acordo com o histórico. Todas as variáveis estão dentro do adequado, dentro do esperado. Monitorar, eu tenho uma ou mais variáveis que indicam que eu tenho uma normalidade. Opa, posso ter um problema. E eu preciso programar uma intervenção, dando uma preventiva, posso fazer um monitoramento com outra técnica, vou coletar uma nova amostra. Opa, deu crítico. Eu preciso de ação imediata. Preciso de um teste para confirmar mais rápido. Preciso fazer uma filtragem. Preciso olhar qual é o componente que está se desgastando. Preciso abrir o componente. Preciso avaliar a temperatura, a vibração, cruzar com outras técnicas, mas precisa ser imediato. Tá? De maneira bem resumida, normal, monitorar e crítico. Desgaste, gente. Como é que eu interpreto o desgaste? Principalmente olhando nos elementos metálicos. Desgaste vai estar sempre atrelado, na sua grande maioria, elementos metálicos. Só elemento metálico? Não. O aumento da contagem de partículas pode sim indicar um aumento de desgaste. Resultado de limalha. Vem lá o teor de ferro subindo. Do dia para a noite para de aparecer ferro, mas aparece limalha. Por que disso, gente? Lembra que a gente falou do ICP, da espectrometria? Começa a sair pedaço, como está ilustrado aqui. Começa a ter pitching. Né? Pedaço, eu não vou detectar na espectrometria. Então eu começo a ver a presença de limalha. O modo de desgaste do meu equipamento mudou. Ele se tornou mais severo. E aí eu preciso de ensaios avançados para entender qual é esse modo de desgaste. Eu não posso mais ficar monitorando com rotina. Opa, deu limalha. Deixa eu fazer uma ferrografia analítica. Quero olhar no microscópio o material que se desprendeu aqui desse componente, desse rolamento. E aí sim eu falo, opa, é adesão, é abrasão, é um desgaste severo, é fadiga, final da vida útil do meu equipamento. Então preciso combinar as técnicas. Tem aqui algumas referências, pessoal, para máquinas principalmente, separado aqui por componente. Depois a Isabelle vai compartilhar por e-mail com vocês o material, olhando componente e as combinações aqui de elementos, tá? Para dar uma norteada aí na interpretação de vocês. Só que é regra? Não, pode variar dependendo da metalurgia que o fabricante do equipamento utiliza. Falei de um motor diesel que tem muito ferro. Mas se eu estivesse falando de um motor de um veículo de passeio 3 cilindros, que hoje o bloco é de alumínio, então não seria o ferro o metal mais abundante, seria o alumínio. Então eu preciso fazer essas analogias, essas correlações e avaliar qual material tem empregado aqui na metalurgia do meu componente. Eu não posso levar ferro e fogo. A análise de óleo é um conjunto de técnicas. Preciso avaliar todos os ensaios combinados entre si. Para o pessoal de indústria, trouxe aqui também para caixas de engrenagem, sistema hidráulico, né? Cada elemento, qual é o indício, né? Possível causa ali, o componente que está se desgastando. Aqui também para a área industrial aí, pessoal, né? Turbina, compressores. Por exemplo, gente, vou falar aí depois de aditivo. O zinco nem sempre é um aditivo bem quisto. Se a gente está falando de turbina, eu deveria trabalhar com óleos isentos de zinco. Tá aparecendo zinco. Opa, pode ser uma contaminação cruzada. Por quê, Pujol? O zinco pode atacar, né, metal patente ali, casquilhos, bronzinas. Mancal, né, da turbina. Condição do óleo, gente. Como é que eu monitoro a condição do óleo? Saúde do meu lubrificante. Viscosidade. Como é que está a acidez do meu óleo? Se eu estou falando aqui, né, de um óleo com reserva alcalina, como é que está o meu TBN? TBN, gente, para quem não sabe, é uma das, depois da viscosidade, principal propriedade de óleo de motor. É a carga alcalina responsável por neutralizar os ácidos gerados no processo de combustão. No motor eu tenho alta temperatura, tenho enxofre, tanto no lubrificante quanto combustível, e eu tenho ali contaminação por água também, que vem com combustível, vem com lubrificante, pode ser um vazamento. Essa combinação é o suficiente para gerar ácido sulfúrico. O Jol tem um ácido dentro do motor? Eu tenho. Mas eu tenho aqui um aditivo responsável por neutralizar, uma carga aditiva responsável por neutralizar esses ácidos. À medida que ele cai, eu já não consigo mais combater a acidez. E aí eu vou ter o processo, né, em motores aí que chama corrosão a frio. Principalmente vai atacar metais amarelos. Mas aumenta a temperatura, contaminação por água, por combustível, próprio metal de desgaste são catalisadores da degradação do lubrificante. Eles vão aumentar, acelerar a degradação do meu óleo.
E contaminante, gente. Contaminante, em regras gerais, tudo aquilo que não deveria estar no meu lubrificante ou fluido. Poeira, água, combustível, limalha, borracha. Calor é um contaminante. O ar é um contaminante. Comecei a espumar. Opa, tem um contaminante. Ele vai aumentar a área de contato do meu lubrificante com oxigênio. E aí eu vou ter o quê? Oxidação. Posso ter cavitação. Tá? Principais variáveis ali para olhar no relatório. Silício e alumínio, na combinação de 3 ppm para 1, 3 de silício para 1 de alumínio. Não é regra, isso tende a variar, principalmente dependendo da região brasileira que eu estou, solo. Solos argilosos, eu vou ter muito mais alumínio do que silício. Se eu estou trabalhando uma mineração de cobre, uma mineração de bauxita, essa composição do solo pode variar. Sódio e potássio, principal indicador de contaminação por líquido de arrefecimento. Molibdênio, contagem de partículas, um aumento da viscosidade. Um exemplo aqui onde eu tenho emulsão, a viscosidade pode sim aumentar. Fuligem. O desequilíbrio na formação de fuligem também é um indicador de contaminante. Combustível e água. Então, são algumas das variáveis aí para monitorar quando eu estou falando de contaminação. E aqui, por último, gente, pensando em contaminantes, também alguns elementos que podem ser vistos como contaminantes. Sódio pode ser proveniente de uma contaminação por água salgada. Né? Equipamentos que trabalham em zonas marítimas, em alto mar. Ou fluidos alcalinos. Isso aqui é muito interessante falar com todo mundo. Às vezes, não, mas não tem contaminação por água. Aquele solupan que o pessoal usa para fazer lavagem dentro da indústria, que usa para fazer lavagem de máquina, lá é extremamente carregado de sódio, alcalino. Inclusive, se olhar na embalagem, muitas vezes que derrama ali fora da embalagem, fica todo incrustado de sódio. É o silício, né, combinado ali com alumínio, pode ser indício de poeira, mas pode ser também de adesivo de juntas. O pessoal carrega, enche na montagem de componentes de silicone lá, na análise de óleo vai aparecer como silício. Água não precisa ter um vazamento, pode ser por condensação. Eu tenho entrada de umidade junto com o ar, variação de temperatura, eu condenso essa água, vai direto para o lubrificante. Cobre pode ser material de processo. Estou falando aí, por exemplo, de um processo produtivo que tem contaminação por cobre, por alumínio, ou mesmo solda. Alumínio aqui também, né, numa proporção maior que o silício, disco de desbaste, que o pessoal usa muitas vezes para fazer reparo, fazer manutenção. Isso vai para o ambiente. Prata, pode ser solda. O zinco, falei, pode ser um aditivo, mas pode ser um contaminante? Pode. Quando? Num cenário onde eu não tenho zinco, por exemplo. Esse óleo é isento de zinco, tem 10 ppm de zinco no máximo. O zinco está subindo. Opa, estou contaminando com algum outro lubrificante. E por fim aqui também, gente, eu preciso avaliar se esse óleo é o correto. Falei com vocês, especificação de óleo não é só viscosidade. Tenho carga aditiva, como é que está o meu RPVT, minha carga alcalina TBN, os parâmetros de infravermelho, espectrometria por infravermelho, podem sim indicar uma alteração, né, de variável ali, qual não é o correto. Tem aqui uma referência, por exemplo, aqui para óleo hidráulico, né, de equipamentos Caterpillar, tem um requisito que tenha 900 ppm de zinco. Eu preciso estar monitorando, não é só falar, tô com um SAI 40, um 15W40, isso aqui é um ISO 220, um ISO 320. Viscosidade é só viscosidade. Não quer dizer se é o óleo especificado ou não, se está dentro do parâmetro do fabricante ou não. E para encerrar aqui e partir para as dúvidas, que eu já estou atrasado, gente. Também carga aditiva, para vocês terem como referência depois o material. E mentalidade, essa frase aqui, né, na Apollo 13, falhar não é uma opção. A gente precisa mudar esse mindset, precisa mudar essa cultura de que, falhou por lubrificação. Falha de lubrificação não é causa raiz. Eu precisava avançar nesse estudo. Eu preciso parar de aceitar que é normal falhar. Obrigado. Isa, não sei se você selecionou as dúvidas aí durante nosso bate-papo. Fica à vontade para compartilhar. Isa, eu não sei se é só para mim, mas eu não te escuto. Rodrigo e Regis, vocês podem confirmar se vocês estão escutando a Isa? Não, aqui não. Não discuto isso. Você pro João, sim.
Tá, beleza. Vocês conseguem liberar o microfone do pessoal para o pessoal talvez fazer as perguntas enquanto a Isa resolve aí o problema dela? Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Tá. Idri. Deixa eu Tá, abrir o eu tô chat olhando aqui o chat. Ah, você está olhando aí, tá. Tá bom. Valber perguntou se a gente tem monitoramento de análise de vibração. Sim, Valber. Mariana também perguntou se a gente vai disponibilizar essa apresentação. Sim, a gente vai compartilhar. Francisco, pode indicar uma forma de análise em campo do líquido de arrefecimento? Francisco, existem no mercado refratômetros, né, principalmente concentração de glicol. Tem algumas dipsticks, são fitinhas, que você pode fazer análise do pH, também muito importante. E outra variável extremamente importante, o visual, Francisco. Coletar essa amostra, avaliar se ela está turva, se não tem contaminação por água. Talvez aplicar um imã, passar um imã ali de neodímio, né? Não estou fazendo propaganda aqui, mas existe no mercado, chama Loja do Imã. Tem um imã de neodímio, que é um imã bom para fazer esse tipo de coisa, não só com líquido de arrefecimento. Pega a amostra, passa esse imã no fundo do frasco, e aí você vai ver se tem material metálico, né? Ferro magnético. Rapidamente, o Sérgio pergunta se tem laboratório de análise próximo à região dos lagos. Sérgio, a gente não tem laboratório no Rio de Janeiro, a gente tem em Campinas, Contagem de Paropebas, mas a gente trabalha com logística reversa. Então pode contatar o time comercial, a gente pode enviar para você o código de postagem. Também sobre material. Francisco, Micael respondeu já. Essas partículas 4 e 8 microns podem indicar principalmente uma falha de coleta, se levar em consideração o fio de óleo que possui especificação de espaçamento de 3 a 6. Francisco, o filtro ele não vai ter eficiência de 100% na remoção dessas partículas. Né? E mesmo antes do filtro, antes de passar pelos filtros, a recomendação é de fazer a coleta antes dos filtros, para você fazer essa avaliação e entender como é que está o cenário do equipamento. Essa é uma recomendação. Né? A maior parte dos fabricantes recomenda coletar antes dos sistemas de filtragem, que o sistema naturalmente vai remover essas partículas. Marcos, teor de água em óleo de motor em uso. É usual fazer ensaio de teor de água. Uma vez que o motor trabalha acima de 100 graus, vale a pena utilizar Carl Fischer ou pode usar o ensaio por destilação? Marcos, o que mais se utiliza no mercado é o Carl Fischer ou normas correlacionadas, por exemplo, como Vapor Pro. E sim, é usual fazer, né, análise de óleo de água para motor. Não necessariamente você trabalhando a 100 graus, você vai nebulizar, né, ou volatilizar toda a água presente. Principalmente se eu tenho problemas ali de contaminação excessiva, um vento, né, de oil cooler, passagem de água, parte dessa água vai ficar residual e pela tendência você vai monitorar essa contaminação. Combinando também ali com a presença do sódio ou potássio. Francisco pergunta se o molibdênio é tido como um aditivo em óleo lubrificante. Ele pode, Francisco, ser um aditivo de extrema pressão, é um ativo sólido. Usualmente é o mais comum no mercado, chama TS90-MOL, né? Ou o nome técnico, né? Disulfeto ou bisulfeto de molibdênio. É um aditivo de extrema pressão usado muito em caixas de engrenagem. E o Valber pergunta aqui sobre o contato. Valber, eu pedi depois para a equipe comercial entrar em contato com você, tá bom? Mas pode acionar a Isabelle, mesmo o meu e-mail eu vou deixar aqui no chat, que é o alex.pujol@predic.com.br. Vocês me escutam agora? Agora sim, Isa. Ai, que bom. Quem tiver mais dúvidas pode compartilhar no chat, né? A gente ultrapassou aqui o tempo um pouquinho, peço desculpas, e a gente responde para vocês por e-mail. Obrigado mais uma vez pela atenção e pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Eu vou deixar aqui. Só reforçar, né, Isa, a série não acaba aqui. Isso aqui é só a segunda sessão. Isso, a gente vai ter mais 2 sessões e com frequência a gente faz treinamentos também sem custo para os nossos clientes, parceiros. Acompanhem as redes sociais, sigam o LinkedIn, Instagram. Né? A gente acredita bastante aí que a transformação cultural é base para a gente mudar a gestão de ativos aqui no Brasil. Então contem conosco para agregar conhecimento. João, fica à vontade para mandar no chat essa última dúvida e a gente encerra por aqui. Obrigada, viu, pessoal? Eu deixei aqui as atas das próximas webinars, né?
para vocês não perderem. Claro que vai ser enviado um e-mail para vocês colocarem na agenda de vocês para não perder. E foi que nem o Pujol disse, podem ir mandando a pergunta de vocês, que caso a gente não consiga responder tudo aqui, a gente consegue estar entrando em contato com vocês. Luísa, o João pergunta aqui, explicar um pouquinho mais sobre a redução de contaminantes, que aí, João, só corrigindo, de elementos de desgaste, ferro ou cromo durante a análise tendente de um componente. Pensa que os componentes, João, eles têm camadas. Vamos usar aqui como referência uma haste de um cilindro. A camada mais superficial é revestida com cromo, ou carbeto de tungstênio, que é um material também utilizado para dar liga. À medida que essa camada superficial vai se desgastando, eu vou avançando em relação a camadas mais profundas. E a composição dessas camadas é diferente. Tá? E aproveitando que o Matheus também perguntou se existe alguma regulação, né, que fiscaliza o nível de contaminação. Matheus, não existe hoje no Brasil uma regulação para nível de contaminação de particulado sólido. Tá? Aí é muito de quem está comprando e de como compra. Tem clientes que colocam nas concorrências um requisito para nível de limpeza, mas é muito mais caro você comprar um óleo ultrafiltrado, como se fala no mercado. Mas, né, existem fornecedores aí que trabalham nessa vertente, entregar óleo dentro do nível de limpeza requerido. Tem só mais uma pergunta, Alex, do Thales Ferreira, que é quando temos acompanhamento do óleo e observamos um acréscimo do valor de sílica, qual que é o melhor acompanhamento a ser feito para análise completa? Thales, quando você percebe o aumento desse silício, avaliar se ele está isolado ou se ele está em combinação com alumínio. Se estiver em combinação com alumínio, você pode sim comprovar talvez que seja poeira. Uma das técnicas para suportar se você tem poeira é a ferrografia analítica. Você consegue detectar os óxidos de silício, né, na amostra usando um filtro específico, a polarização. Mas se não tiver a confirmação, olha, não é poeira, não apareceu na ferrografia, eu não tenho combinação com alumínio, pode ser, né, contaminação com graxa ou elementos, como eu sinalizei, né, elementos de silicone, adesivo de junta, que pode ser uma contaminação cruzada, algum vazamento. É uma linha de estratégia de buscar a causa raiz aí. E pessoal, vai lá, Isa. A última pergunta é uma pergunta do Flávio, eu não sei se foi respondida a pergunta dele, mas ele perguntou se o alumínio informar mesmo o valor do silício, o que poderia ser? Se apresenta essa tendência de aumento, pode sim ser a contaminação e aí uma especificação do solo, a combinação ali do solo, tá, Flávio? Mas, como eu te falei, uma técnica é usar a ferrografia, se for poeira, você vai conseguir detectar. O Matheus também pergunta se existe uma correlação da perda de viscosidade com um diesel. Diretamente, tá, Matheus? À medida que eu aumento a contaminação com diesel, meu óleo vai sendo diluído. O diesel age como um solvente. É a principal causa da queda de viscosidade em óleo de motor, mas não única. O óleo de motor pode cair viscosidade devido ao cisalhamento do melhorador do índice de viscosidade. É isso. Finalizamos. É isso? Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação, pelas perguntas. Está aqui à disposição. Um forte abraço e um ótimo dia. Obrigada, pessoal. Até a próxima.